Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Alguns têm dito que a vida é uma escola, e isso tem algo de verdadeiro. De fato, desde a tenridade nós aprendemos nessa vida que o Senhor nos deu muitas coisas. Quando nós nascemos, nós desconhecemos as coisas, mas nós aos poucos vamos aprendendo, e os nossos pais são fundamentais nisso, porque eles nos ensinam as primeiras coisas. E no decorrer da vida, várias lições nós aprendemos com as pessoas com quem temos contato, com os livros que nós lemos. Então, tudo nessa vida contribui para nós aprendermos. Mas existem lições que só Deus ensina. E essa é a temática que nós vamos ver nessa manhã. Lições que só Deus ensina. Essas palavras que foram lidas e repetidas aqui a uma voz pelos irmãos, são palavras do Moisés, salmista. O início do salmo aí, a parte que não é inspirada, mas serve para explicação, diz: oração de Moisés, homem de Deus. Esse homem viveu 120 anos, nós conhecemos a história dele, uma história maravilhosa. Um homem que teve muito o que aprender e tem muito o que ensinar para nós. E ele pede aqui, não sei qual a idade Moisés tinha quando escreveu o Salmo 90, mas pelo conteúdo do Salmo, nós percebemos que foi numa fase da vida dele que ele já tinha tido uma experiência com Deus e uma experiência de vida muito grande, o que me leva a entender que ele não fez isso na juventude, mas quando ele já era mais maduro. E ele pede no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse é um versículo que geralmente a gente cita no aniversário de alguém, quando nós mandamos a mensagem para o aniversariante. Geralmente nós lembramos desse salmo, mas o que Moisés pede aqui é um coração sábio, Então, essa expressão, ensina-nos a contar os nossos dias, é uma expressão que é difícil a gente explicar o que estava na mente de Moisés quando ele pede isso: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Mas o que de fato ele pede, sem entrar nos detalhes do sentido que ele quis dizer com essas expressões, mas o que ele pede é um coração sábio. Moisés, ele está diante de Deus e ele está orando e ele percebe a necessidade que tem de sabedoria. É importante nós fazermos a distinção, porque a Bíblia ela distingue o que é inteligência do que é sabedoria. Sabedoria não é a mesma coisa de inteligência na Bíblia. Sabedoria não é apenas você ter conhecimento a respeito de algo, ou a respeito de Deus, ou a respeito da vida, mas sabedoria é muito mais do que isso. Sabedoria é você conhecer a Deus, conhecer a respeito de Deus, mas viver à luz desse conhecimento. De maneira que não adianta nada você saber toda a Bíblia de cor, conhecer todas as histórias bíblicas, mas você não viver à luz dessas histórias e não internalizar de maneira que a sua vida seja conduzida pela história de Deus, a história da redenção, como nós falamos. Então, quais as lições que só Deus ensina? Versículos 1 e 2 é a primeira lição que nós queremos destacar. Só Deus pode ensinar isso. Vamos ler. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és
Deus. Essa é uma lição, irmãos, que só Deus pode nos ensinar. Não apenas adquirirmos essa lição como conhecimento, mas vivermos à luz disso. E é a eternidade de Deus. Essa é a primeira lição que só Deus ensina. Vivermos à luz da eternidade de Deus. Deus é eterno. Ele diz aqui, antes que os montes nascessem, né, e Moisés, um homem que viveu muito tempo, e eu fico imaginando ele dizendo, olha, quando eu tinha 10 anos, esse monte já existia. Quando eu tinha 20 anos, esse monte já existia. Mas Deus, antes desses montes nascerem, Deus de eternidade a eternidade é Deus. O atributo da eternidade é um atributo natural de Deus. O que é um atributo natural? É um atributo que, se Deus não tivesse aquela qualidade, ele não seria Deus. Deus só é Deus porque ele é eterno. Se ele não fosse eterno, ele não seria Deus. E é um atributo incomunicável, porque só Deus é eterno. Ninguém mais é eterno. Nenhuma criatura. Só Deus é eterno. Ele não comunica esse atributo a ninguém. O que significa Deus ser eterno? Deus, ele não tem começo. Não houve um tempo que Deus não existia. Ele sempre existiu. E também Deus não tem fim. Ele será Deus de eternidade a eternidade. Mas o que isso tem a ver com nossas vidas? Porque nós falamos sempre isso, né, em nossas orações. Deus eterno. Eterno Deus. Mas muitas vezes em nossas vidas, nós não vivemos à luz dessa eternidade. O fato de Deus ser eterno, irmãos, é uma fonte de conforto para nós. Porque se Ele é eterno, Ele nunca deixará de existir e o seu controle sobre todas as coisas nunca deixará de ser assegurado. A providência de Deus. Então a eternidade de Deus deveria causar em nós uma esperança e um conforto, mesmo diante daquelas dificuldades da vida. Foi isso que Moisés compreendeu, porque no versículo 1 ele começa: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A eternidade de Deus, o atributo natural e incomunicável de Deus, fez toda a diferença na vida de Moisés. Esse Deus eterno é o nosso refúgio de geração em geração. E Ele sempre será o nosso refúgio, a ideia de segurança, a ideia de uma casa fortalecida, uma casa que não é abalada. Deus é o nosso refúgio e Ele sempre será o nosso refúgio. E muitas vezes nós não vivemos à luz disso, a ansiedade vem, o desespero vem, e nós esquecemos de que Deus é o nosso refúgio e Ele sempre será o nosso refúgio. A segunda lição que só Deus pode ensinar está a partir do versículo 3, nós vamos ler. É a respeito da nossa fragilidade. Porque quando nós compreendemos a respeito de Deus, nós entendemos quem somos. E Moisés diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Compreendendo a eternidade de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, nós vamos compreender quem nós somos. E Moisés diz aqui: olha, Deus reduz o homem ao pó. Está dizendo: olha, Deus retorna esses homens ao pó. E diz: tornai filhos dos homens. O que Moisés está dizendo aqui é que nós não somos nada, irmãos. Nós somos pó, né? E nós podemos saudar uns aos outros só lá, pó, né? Então, nós somos isso que Moisés está dizendo. Mas nós só aprendemos isso, essa lição, quando nós nos achegamos diante de Deus. Porque só Ele pode nos transmitir essa lição ao coração. E às vezes a gente até ora assim, com uma certa humildade, mas nós não nos colocamos em nosso lugar no dia a dia, quando nós nos achamos melhores do que o outro, quando nos orgulhamos, e a palavra de Deus ela vai nos colocar exatamente no lugar que devemos estar. Ele diz: tu
os arrastas na torrente, são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Assim somos nós, né? Bebezinho lindo, depois nos orgulhamos da nossa força física, da nossa beleza, mas isso murcha e isso seca. E o que fica, na verdade, é aquilo que é importante. É a nossa relação com Deus e aprendermos essas lições que só Deus ensina. A nossa fragilidade é uma lição que só Deus ensina. Porque nós somos pecadores e, por natureza, soberbos. Nós não reconhecemos a nossa fragilidade. Nós pensamos que somos fortes. E esse é o nosso maior erro. O maior erro nosso não é sermos fracos, é pensarmos que somos fortes. E muitas vezes vivemos como se não dependêssemos de Deus. Porque a vida é frágil, não podemos desperdiçá-la, nem vivê-la na contramão da vontade de Deus. A fragilidade da nossa vida deve produzir em nós diligência na vida espiritual. Porque a minha vida é frágil e é breve. Então, eu preciso viver agradando aquele que é eterno. A terceira lição que só Deus ensina está no versículo 7 e 8. Diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Então, o crente verdadeiro, ele anseia por aquele dia que Deus não vai se irar com ele, porque a Bíblia está dizendo aqui que todos os dias Deus se ira por conta dos nossos pecados. É claro que Moisés, ele não tem a revelação completa que nós temos, né? Nós temos a revelação completa, né? O cano está fechado, e nós entendemos que em Cristo, Deus ele não está irado mais conosco por causa de Cristo, mas por nossos pecados, irmãos, todos os dias Deus tem motivos para se irar contra nós. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. As iniquidades nossas, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que nos omitimos a fazer, tudo está diante de Deus. Sob a luz do teu rosto estão os nossos pecados ocultos, né? Reconhecer isso não é fácil para o pecador. Reconhecer que a nossa pecaminosidade ela é real e ela está presente sempre em nossa vida. Todo dia nós pecamos contra Deus. E essa é uma lição que só o Espírito Santo de Deus pode produzir no pecador. O reconhecimento, a convicção de pecado. Você quer ver como nós não vivemos à luz disso? Nós falamos: Senhor, eu sou um pecador, eu sou o mais terrível dos pecadores. Mas quando alguém mostra um defeito nosso, a gente não gosta. E o professor Luiz Saião, falando sobre essa questão da pecaminosidade, nossa, ele diz: olha, irmão, se alguém fala mal de nós, na verdade ele está falando mal, mas ele não conhece o quanto nós somos maus. Se eles conhecessem a nós de verdade, como Deus nos conhece, eles falariam bem mais a respeito de nós, né? Então, nós somos maus, e nós precisamos reconhecer isso diariamente. À luz da eternidade de Deus, da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade, né? Nós devemos viver à luz dessas verdades. E essa é uma lição que só Deus pode ensinar. Só Deus pode produzir quebrantamento ao coração de uma pessoa. Porque quando nós somos confrontados com o nosso pecado, que nós não venhamos dar desculpas ou colocar a culpa em outra pessoa, mas que nós venhamos reconhecer o nosso pecado. E esse é um teste que nós frequentemente estamos falhando. Quando nós somos confrontados pela nossa esposa, quando o esposo confronta a esposa, quando os pais confrontam os filhos, quando o irmão da igreja confronta o outro, deveria haver essa consciência. Nós somos pecadores e as nossas iniquidades estão diante de Deus, encobertas de forma clara. Ele vê todos os nossos pecados, né? Mas muitas vezes nós queremos nos defender, queremos justificar,
E até nós ficamos irados muitas vezes com aquele que vem mostrar o nosso pecado. É claro que eu não estou entrando no mérito aqui da falta de sabedoria de quem vai exortar, mas eu estou falando nesse momento aqui da nossa convicção de pecado. Nós somos pecadores. E se nós reconhecemos que isso é um inimigo da nossa vida espiritual e que nos afasta de Deus, nós deveríamos reconhecer como amigos e verdadeiros aqueles que vêm nos confrontar com o nosso pecado. A quarta lição que só Deus ensina está nos versículos 9 e 10. Versículo 9, a parte B, diz: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa é uma lição preciosa sobre a brevidade da vida. Nós somos breves, irmãos. E isso deveria mudar a nossa maneira de ver a vida e de viver de forma diferente. William Piper, que é o pai do John Piper, ele diz o seguinte: ele conviveu, por muito tempo em sua congregação com um homem de coração extremamente endurecido, que simplesmente recusava a Deus. Era um membro da igreja, porém um homem endurecido. Após muitos anos e já em idade avançada, o velho homem finalmente teve o seu coração amolecido durante uma pregação. E ao mesmo tempo em que estava feliz e grato pela graça que Deus teve para com ele, este senhor olhava para a sua vida, para o seu passado, e chorava como uma criança, dizendo: eu desperdicei a minha vida, eu a desperdicei. Então, irmãos, a lição que Deus transmite a nós nessa manhã é que a vida é breve. E pela vida ser breve, nós deveríamos viver com mais responsabilidade e tratar as coisas de Deus com mais seriedade. Porque poderemos chegar no final da vida e dizer: olha, eu desperdicei a minha vida. Eu joguei fora a minha vida. Eu não lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade. Então, que Deus, pela sua graça, e é a última lição que só Deus pode nos ensinar, está nos versículos 16 ao 17, é a necessidade que temos da graça de Deus. Versículo 16, Moisés diz: tem compaixão dos teus servos, tem misericórdia. Versículo 14, ele diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. E o versículo 17 diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Que Deus nos abençoe e nos faça refletir sobre essas lições que só Deus pode nos ensinar. A lição de que Ele é eterno, a lição de que nós somos frágeis, a lição de que nós somos pecadores e de que a vida é breve, nos leva a entender a necessidade que nós temos da graça. E a graça real está em Cristo, o nosso Salvador. João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é a personificação da graça. Busquemos a Cristo e busquemos aprender dele essas lições. Não aprender intelectualmente, mas que esse conhecimento transforme a maneira como nós temos vivido.